hoje eu vou falar sobre ROG, né? Ou reparo orientado a gambiarra. Para quem não me conhece, eu me chamo Vinícius e ensino a faturar 10 mil ou mais por mês com manutenção de celulares, né? Se você é técnico ou quer aprender a manutenção de celulares, esse conteúdo é para você, ok? E já que vocês estão aí, já vou chamar vocês de antemão para seguir a gente nas nossas redes sociais, curtir, ativar os sininhos das notificações, porque é super importante para o crescimento do nosso canal e da nossa comunidade de pessoas que têm o mesmo objetivo, que é crescer e viver de reparo de placas, de viver de reparo de celulares. Esse aqui é o canal. Então, ativa aí o sininho, compartilha com o colega, curte, deixa o seu likezinho aí, para que o nosso canal cresça, para que a nossa comunidade cresça, né, com muito mais técnicos aí, que a gente possa transmitir a nossa mensagem para os outros colegas. E o objetivo desse conteúdo hoje é mostrar a diferença entre a adaptação e a gambiarra, né? E também te mostrar a diferença entre um e outro, gambiarra e adaptação técnica, beleza? E por que a gente precisa saber dessa diferença? E por que você precisa saber nisso o que vai poder te ajudar, meu querido, né? O que isso vai te ajudar? Diferença de gambiarra para o recurso técnico, não é? O que isso vai te ajudar aí? O que vai dar de crescimento para você? O que você vai sair dessa live aqui hoje ganhando, não é? Vai justamente, não é, evitar você expor a sua assistência técnica a gambiarras, que oferece o quê? Um perigo ao técnico, ao cliente e principalmente ao negócio. Falamos aqui da reputação do técnico, né? O risco que se tem, você pode responder aí civilmente, criminalmente por uma gambiarra. Eu vou explicar aqui algumas gambiarras que a galera gosta muito de fazer. Muito, muito, muito. E é comum, não é? Quase todas as aulas ou todas as turmas, né, que eu dou treinamento, né, que eu ministro treinamento, é recorrente algumas gambiarras aí, ok? É recorrente, né? Dessa turma, dessa semana mesmo, eles me perguntaram, professor, eu posso fazer isso? Por que eu faço em alguns aparelhos dá certo? Por que eu faço em outros aparelhos não dá certo? Então, vou conversar com vocês aí, vou falar sobre algumas orientações aí, sobre esses reparos orientados aí à gambiarra, beleza? Tem muita polêmica envolvida nessas adaptações. Muita polêmica, muita polêmica. O pessoal fica chateado, mas se eu não fizer, eu não ganho, eu não vou... Não, então eu vou preferir vender suco na beira da praia, se eu não fizer um jumper desse. Mas até para isso, meu querido, minha querida, meu pequeno gafanhoto, a gente tem que ter qualidade em fazer um jumper, não é? A gente tem que achar o caminho mais curto, encurtar essa distância desse fio, se for possível, ter o cuidado, né, de passar ele em volta do circuitozinho, colocar ele no cantinho, né, para passar, para que o parafuso entre, não jogar por cima um pedaço de fio para outro, né? Então tem muita coisa aí que o ROG, né, que é o reparo orientado à gambiarra, vai funcionar. Vai ser preciso a gente fazer primeiro uma adaptação técnica, fazer uma pequena gambiarra ali para testar, até para validar alguns circuitos, ok? Mas tem gambiarra que é super arriscado e podem aí ocasionar problemas muito sérios. Pode explodir, não é? Fazer com que a bateria exploda, que o aparelho vire uma fonte de ignição para que aconteça isso, pode fazer com que realmente danifique parte de radiofrequência, o sinal fique fraco. Então tem muita coisa aí que você não pode fazer. Mas tem gambiarras, ou melhor dizendo, né, adaptações técnicas que podem ser feitas sem nenhum problema, ok? E quais são essas adaptações admissíveis, né? Que são admissíveis de jeito nenhum. É justamente você, por exemplo, tirar um termistor de um circuito de carga, por exemplo, não é? Eu tirei o termistor, a mensagem de alta temperatura saiu. Resolvi o problema do cliente. Resolveu coisa nenhuma, você arrumou um problema muito grande. Por quê?
você tirou a proteção de alta temperatura, ou proteção de temperatura, proteção térmica do aparelho. Existe um circuito que fica monitorando a temperatura de carga da bateria, e justamente o que aconteceu? O que aconteceu, meu pequeno gafanhoto? Você tirou, removeu a proteção de temperatura desse cliente. Pode ser que ele vá para casa, coloque um carregador de péssima qualidade, haja ali uma fonte, um foco de incêndio no aparelho, uma ignição, não é? Então, o aparelho ali entrou um curto-circuito, inchar a bateria, explodir a bateria, porque ela é lítio, né? Ela é lacrada, ela é selada, então ela pode explodir. O que explode no aparelho é a bateria. Pode pegar fogo na casa do cara, pode morrer gente incendiado ali, por conta de quê? Imprudência e imperícia do técnico, que foi fazer o quê? Uma gambiarra. Ele arrancou um componente fundamental para o funcionamento do aparelho. E deu-se por satisfeito dizendo que eu consegui reparar o aparelho. Mas, na verdade, ele tirou uma proteção térmica do aparelho. Não é? Então, ele fez uma gambiarra ali. E é inadmissível você fazer isso. Outra questão que é inadmissível, e eu não faço, né? Eu coloquei nos meus stories essa semana, foi uma bateria adaptada lá, o que chegou na nossa assistência. Em hipótese, de maneira alguma, você pode fazer aquilo, não é? Ela perde os pinos de identificação da bateria, os pinos de temperatura da bateria, a capacidade de corrente da bateria inferior do aparelho, fazendo com que colocou fita isolante ali para isolar, né, os terminais negativos e positivos. É inadmissível você fazer isso. Outra coisa inadmissível, né, é você tirar um outro circuito que é comum do cara fazer, é tirar um OVP. O que é um OVP? Não é? É um circuito que ele protege contra surto de tensão. Você está com o aparelho conectado na rede elétrica lá, de repente deu um pico de tensão, cai um raio, sei lá, perto da sua casa, que seja, não é? Aquela tensão que era de 5 volts ali, que está no carregador, ele vai subir. Aí o cara tira essa proteção do OVP. O OVP é esse circuito que vai proteger, só vai deixar passar 5 volts, 9 volts, 12 volts ali no circuito de carga. Sem esse circuito, não é? Que geralmente as pessoas fazem um jumper passando do lado de entrada do conector V-Bus para a entrada do CI. Burla, né, o circuito integrado, fazendo com que ele perca essa proteção do OVP, fazendo com que essa tensão chegue desregulada lá no circuito de carga e que chegue sem proteção nenhuma, fazendo com que, né, o circuito de carga, né, ele vai monitorar o quê? A bateria. Então, ele vai estar conectado diretamente na bateria, podendo ocasionar aí uma explosão no aparelho, se ele tira essa proteção OVP. Então, ó, em hipótese e maneira alguma, você deve fazer isso. Quais circunstâncias, né, que essas adaptações são possíveis? Justamente, se eu tenho uma falha de carregamento, eu vou apenas, a título de teste, de validação se é o OVP ou não que está funcionando, eu vou fazer o bypass, eu vou fazer o jumper. Então, o jumper, sim, né, ele é admissível nessas circunstâncias. Quais outras circunstâncias o jumper é indicado? Para restabelecer um sinal de uma malha. Mas sempre tente trabalhar com o jumper o caminho mais curto que ele tiver. Pode ser que seja um pedacinho da trilha ali rompido. Aí o cara faz um jumper daqui, do Polo Norte ao Polo Sul, não é? Sendo que arrebentou ali no Sudeste ali. Então, arrebentou aonde? Arrebentou entre Minas e São Paulo. Então, Rio e São Paulo, por exemplo, né? Arrebentou entre Rio e São Paulo. O cara faz um jumper num caminho mais curto. Não precisa colocar lá no Norte e no Sul o jumper. Então, você vai colocar ali para encurtar o caminho. Proteger, colocar uma máscara UV, colocar, né, o fio de acordo com a corrente nominal que passa naquela malha ali, a tensão aplicada. Então, isso tudo é importantíssimo. Outras adaptações possíveis são os conectores de carga. Tem hora que a gente não acha realmente um conector de carga para aquele aparelho. Então, a gente pode sim adaptar um conector de carga. Quem nunca amassou a abinha do conector de carga, não é? E soldou ele por cima ali porque ele não encaixa nas travinhas ali. Tá? Então, você reforça a solda, coloca direitinho ali. Então, quem nunca fez isso? Aí sim, não é? É admissível você fazer esses tipos de adaptações. Não é? Esse tipo de adaptações aí é muito plausível para que a gente
a gente faça. Outro exemplo de adaptação, né, que eu faço aqui é para validar, não é, se um circuito IFPMI que está trabalhando de maneira ao contento, não é, eu faço, não é, um bypass, um jumper da malha VPH Power, na saída da malha VPH Power ali, onde está o diodo, na saída da bobina. Então, vou abrir aqui uma ferramenta aqui, ver se eu consigo abrir a ferramenta aqui para apresentar para vocês a área de trabalho minha. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, compartilhar aqui minha tela. Então, deixa eu abrir um aparelho qualquer aqui. Deixa eu abrir um aparelho qualquer. Aparecendo na tela, compartilhar a tela com vocês. Deixa eu abrir aqui um esquema de um Samsung, por exemplo, A10. E já vou falar com vocês aqui, ó. Um tipo de gambiarra, né, que a gente pode fazer, um recurso técnico que a gente pode aí aplicar. É muito comum, né, da gente fazer. Por exemplo, né, em radiofrequência, eu posso abrir aqui o APT Modulator, né, tirando essa bobina, injetando uma tensão de 3 volts para verificar se o APT Modulator está funcionando. Uso uma fonte de bancada, um esqueminha aqui, de um APT Modulator. Então, eu quero saber se o APT Modulator está com defeito. Eu abro essa bobina, tiro essa bobina daqui, injeto uma tensão daqui para lá, nessa malha. Então, tiro essa bobina daqui, pego a fonte de bancada, coloco 3 volts aqui e verifico se a minha falha do aparelho é por APT Modulator. Eu faço depois a substituição do APT Modulator. Esse é um tipo de, né, recurso técnico que a gente pode utilizar aí. Outro recurso técnico que nós utilizamos aqui, inclusive, utilizamos lá hoje, né? Aqui, fizemos aqui o SEI do Wi-Fi. Para saber, né, se o SEI do Wi-Fi ele perdeu a potência dele, por quê? Acontece muitos defeitos, a gente chegar a gente está com o sinal muito fraco do Wi-Fi. Então, eu não sei se são esses filtros aqui. Eu não sei se são esses filtros, ó. Eu não sei se é esse filtro aqui, eu não sei se é esse capacitor, não sei se é a bobina, não sei se é esse capacitor, não sei se são eles que estão com defeito. Aí o que eu faço? Eu pego um fio mais ou menos aí de 20 centímetros, não é? Um fio de jumper 0,1, abençoado fio de jumper aqui, 0,1, tem não? Beleza, eu pego um fio de jumper 0,1, mais ou menos aí uns 20 centímetros, e vou soldar aqui, ó, na saída da antena, pessoal, aqui, ó, na saída da antena. Ah, mas onde eu posso soldar aqui, Vinícius? Eu soldo aqui, ó, antes da bobina, não depois dela, antes da bobina. Então, eu soldo um fiozinho de jumper aqui. Em qualquer aparelho eu posso fazer isso? Que eu esteja com problema de sinal de Wi-Fi, que esse Wi-Fi só funciona pertinho do roteador, eu posso fazer isso. Então, vem aqui, soldo um fiozinho de jumper, tirem depois a gambiarra, não deixa a gambiarra. Isso aqui é só para você fazer até um diagnóstico. Então, a gente pode fazer, né, o ROG, que é, não é, o reparo orientado à gambiarra, porque foi uma gambiarra que orientou a gente a fazer o reparo. Então, vou soldar um fiozinho de jumper aqui e vou verificar, longe do roteador. Funcionou? Ah, aumentou o sinal. Se aumentou o sinal, meu pequeno gafanhoto, a nossa falha está daqui, está aqui, está aqui ou está aqui. Ou está lá na molinha da antena, ok? Do Wi-Fi. Está na parte de filtro. Então, o nosso defeito está na etapa de filtragem. Agora, se eu coloco o jumper aqui, mesmo assim, não é, o sinal não sobe, a minha falha está por etapa de amplificação. Não é? Porque dentro do SEI do Wi-Fi, nós temos amplificadores de radiofrequência dentro do SEI do Wi-Fi. Então, nós temos módulos de amplificação aqui dentro do SEI do Wi-Fi. Então, eu uso esse recurso, nesse ROG, para determinar se a minha falha está por amplificação de Wi-Fi ou se minha falha está por falha de filtragem. Simplesmente fazendo uma gambiarra, soldando um fiozinho aqui de 20 centímetros, não é? E longe eu verifico se a minha torre, meu sinalzinho do Wi-Fi, subiu ou não. Então, repetindo, se não subiu, falha no SEI do Wi-Fi. Se subiu, falha na parte de filtragem do aparelho. Esse, né, a gente fez até hoje aqui para determinar se a falha realmente estava no CI ou se estava na falha de filtro. Isso aí mas não deixem, não deixem. Eu vou pegar um exemplo mais simples aqui. Então, vamos pegar um exemplo mais simples aqui, um ROG que a gente possa fazer aqui.
Um outro exemplo que a gente pode citar, que a gente faz muito aqui, né? Até chega os 5 volts lá em cima, lá, no conector FPC. Então, você tem aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, né, uma subplaca. Não vou achar a subplaca aqui. Achei a subplaca com flex. Pronto, achei. A subplaca com flex e achei aqui uma placa. Beleza? Deixa eu aumentar aqui a tela para mostrar a tela aqui agora inteira com vocês. Parar de compartilhar a tela. E agora eu devo aparecer inteiro aí para vocês. Ótimo. Coloquei aqui, ó. Peguei a placa. Ótimo. Ótimo. Vou colocar aqui. Deixa eu colocar o flexzinho aqui. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Ó, tá aqui. O que eu faço muito aqui, né? Eu levo os 5 volts aqui de baixo aqui para cima. Conecto o carregador aqui, né? E verifico. Ah, Vinícius, mas tem como medir? Pode ser a resistência desse flex aqui. Então eu faço uma adaptação, um ROG, eu jogo aqui os 5 volts na entrada dos 5 volts aqui e levo esses 5 volts com fio de 0,1 aqui para cima e verifico se ele vai estar carregando. Uma maneira simples aí da gente validar. Lógico que eu posso raspar, mas igual aqui, nesse caso aqui, ó, fica muito difícil o acesso ao FPC aqui, né? E esse aparelho não tem test point para poder medir fora os 5 volts. Mas eu posso fazer aqui, ó, boto aqui o jumper aqui, o jumper soldo ele aqui, e jogo aqui em cima e verifico se vai carregar. Se carregar, então ótimo, minha falha aqui está por flex. Então está por flex ou está pelo conector FPC. Então é um dos testes que eu faço aqui, que é super tranquilo de fazer. Não deixo o jumper. Eu troco o flex, compro um flex, por quê? É muito feio quando você chega aí, faz uma adaptação dessa para o cliente e o cliente, amanhã depois dá defeito no aparelho, ele resolve não levar em você, porque não se sentiu confortável com o seu atendimento, leva em outra pessoa. Essa pessoa, esse outro técnico vai abrir, vai verificar que o aparelho foi feito um ROG muito mal feito nele ali, e o cliente pode até te processar. Então, tem aí amor, né, e honrar, não é, a sua assistência técnica, beleza? A galera está pedindo para falar sobre o jumper do IFPMI que você tinha falado para verificar se ele está ok. Né? O que acontece? Duas situações que a gente pode testar um IFPMIC, tá? A gente pode testar um IFPMIC com uma ferramenta do USB, Charge, que identifica ali. Né? Então, qualquer ferramentazinha que você encaixa ali que dê consumo, você pode fazer, pode colocar ali. Se ele reconheceu, significa que o IFPMIC está trabalhando. Mas eu não tenho essa ferramenta. E eu quero validar, não é, o trabalho do IFPMIC ali para o conector da bateria. Porque chega 4.2 volts, agora eu vou compartilhar de novo minha tela. Então eu faço o jumper aqui, ó. Ele fica ali só, não busca nada na bateria, fica zerado no USB Charge. Aí o que eu faço? O aparelho está ligando? Eu garanto que o aparelho está ligando, com a bateria cheia o aparelho liga. Tá? E eu faço o que aqui? Deixa eu pegar aqui. Aqui eu tenho a saída da malha primária, VBAT. Então, tem esse diodozinho aqui, tem esse capacitor aqui. Eu não posso fazer aqui, tá? Não posso fazer o jumper aqui onde está o capacitor. Geralmente fica os capacitores de bootstrap, eu não faço aqui. Faço sempre depois da bobina, sempre nesse diodo. Porque toda a malha primária vai sair dela aqui, dessa bobina, e vai passar por esse diodo aqui. Ok? Todos os aparelhos têm esse diodo de proteção aqui, da malha de VPH Power, ou VBAT que está aqui. Então, o que eu faço? Eu faço um jumper daqui até a malha de V-Battery. Daqui para V-Battery. O aparelho vai carregar, não é? Só que ele vai ficar sem o controle, né, de porcentagem. Então, ele é perigoso esse jumper. É só para validar se ele vai estar chaveando aqui ou não para a bateria. Porque pode ser, né, que não tenha. Quando você conecta o cabo USB lá, não apareça a tensão aqui no conector da bateria. Tem aparelho que funciona assim, tem aparelho que não. Então, eu faço sempre esse jumperzinho daqui para cá e valido, né? Se tá, a bateria voltou a carregar, o aparelho apareceu raio, está carregando, ótimo. Então, eu faço daqui para cá. Mas só faço aqui depois de um monte de protocolos anteriores, tá? O que é um protocolo? É um passo a passo para a gente chegar nesse ROG aqui. Então, esse ROG está no meio do caminho. Okay? E onde eu tenho esse protocolo? Eu tenho mastigadinho lá no nosso treinamento. A gente tem um treinamento aí, não é, de manutenção de celulares, que a gente está na 4ª turma, então a gente está rodando esse treinamento aí. Mas lá eu deixo mastigadinho, mais especificado para vocês aí, tá? Por quê? Alguns, justamente, reparos, ele exigem algum conhecimento de arquitetura de placa, não é? E justamente aí vai precisar ter um conhecimento maior um pouquinho
para entender, e é o que eu te falei agora, né? Dentro do nosso treinamento aí, a gente tem muitos protocolos para essa situação e é onde a gente deve fazer o ROG ou não. Tá? Então, são coisas bem interessantes aí. Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir para perguntas, parar a minha tela e vou conversar com a galera aqui que está aqui, não é? Então, pessoal, alguém que quer me perguntar alguma coisa? Francisco Barreto Jesus, amigo, me tira uma dúvida, é verdade que CPU após rebalada só dura máximo 3 meses? Não, não dura apenas 3 meses. Se fizer um bom rebale, se fizer um processo de limpeza nela ali, não é, para evitar que deixe fluxo por debaixo dela, então tem técnica, tem ferramenta específica para fazer isso, né, você tem uma maior durabilidade. Usar solda de qualidade também, você vai conseguir aí ter uma maior durabilidade. Lógico que você está tirando aí a propriedade isolante da resina, você está tirando, né, não só a propriedade da resina, ela não é só para evitar oxidação, não é? Mas ela é uma propriedade isolante, né? Ela isola os pads um do outro ali para evitar alguns arcos voltaicos ali dentro, ali embaixo dos pads da CPU ali, tá? Espero ter te ajudado aí, irmão. Wagner de Jesus, Touch ID esquenta, posso fazer um jumper? Você tem que achar a causa do aquecimento dele, né? Se está lá no CI da biometria, se está num capacitor de desacoplamento, se está no U10, então você tem que investigar a causa, Wagner, não é? Se está esquentando, você não pode fazer jumper. Já é um indício aí ruim, não é? Onde eu não posso fazer jumper? Onde eu posso fazer jumper? Jumper, em qualquer que seja a situação. Você não pode fazer o jumper que o pessoal faz, jumper no capacitor. Não pode fazer, não é? Mas jumper ele está ali só para você. Por exemplo, você não pode fazer justamente o jumper. Que tal o circuito integrado OVP lá, você tira o OVP e faz um jumper, passando por ele ali. E burlou o OVP e deixa aquilo ali. Tem muita gente que faz isso. É errado fazer isso, né? Não pode, em hipótese de maneira alguma, fazer isso. Não pode, de maneira alguma. Mas, lógico, você vai usar jumper para reconstruir trilhas de conectores, de levar o sinal de uma malha, e tente passar ele pela beiradinha da placa, bonitinho, isolando. É importante a gente fazer o nosso ROG, né, de maneira bonita, né, estética. A gente tem que também ter uma estética. Né? Gilberto Farias, você é aluno nosso, né? Hoje identifiquei ao abrir 2 capacitores torrados. Deixa eu entender aqui o que ele quis colocar aqui. Hoje identifiquei ao abrir 2 capacitores torrados. Em um Open, hoje aberto do FPC da tela. Eles eram responsáveis pelo backlight. Terei que refazer as trilhas e substituir os capacitores. Sim, né? Outra coisa, né, que é importantíssima, se você localizou um curto na placa, você removeu o capacitor, você tem que colocar esse capacitor de volta lá, peixe. Por quê? Porque nenhum engenheiro é tão burro para deixar capacitor a mais na placa. Então, cálculos são feitos ali exatos para que tenha 3 capacitores naquela malha, para que tenha 4 capacitores naquela malha. E eu posso explicar de maneira mais fácil para vocês aqui, não é? Você tem a oposição de passagem de corrente elétrica na malha e alguns capacitores estão mais próximos do circuito integrado para evitar justamente essa impedância, que é essa oposição de passagem de corrente elétrica no circuito integrado. Senão o circuito integrado funciona de maneira intermitente. Se você arranca um capacitor, pode ser que você aumente a impedância dessa malha, que é a oposição de passagem à corrente elétrica, nesse circuito integrado, e ele não funcione adequadamente, fazendo ele trabalhar forçadamente e poder vir aí a fadigar, não é? O que é fadigar? O componente parar de funcionar por defeito, não é? Deixa eu ver aqui, mais outra pergunta aqui. Professor, explica aquele jumper que a galera faz nas baterias, quando não quer carregar. Eles tiram um resistor e fazem a ligação direta. Na verdade, ali é um fusistor, não é? Ele é um fusível. Então, eles colocam, e outra coisa, né? Que é erradíssimo vocês fazerem. Tem um filtro, não é a bobina, mas tem um filtro, que é o simbologia igual da bobina. Vocês removem o filtro e fazem um jumper no filtro. Né? O filtro, ele é como se fosse um fusível, ele está ali para quando ele realmente, se ele abriu, é contra um surto de corrente que está na malha ali. Então, de repente, passou uma corrente mais elevada ali, ele abriu, é a função do filtro. Aí um exemplo, você tem aí passando 200 mA naquela malha. Mas onde que está escrito isso, Vinícius? No esquema. Se eu abrir um esquema aqui para vocês, vocês vão ver que lá na malha, por exemplo, do anodo do backlight,
O anodo backlight ele passa uma tensão elevada, mas a corrente é muito pequena, a corrente de 40 miliamperes, mas eles dimensionam aquele filtro para 200 miliamperes. Aí o que o cara faz? O que o Zé Gambiarra faz? O Zé Gambiarra faz um jumper com fio 0,1, que é da grossura da placa, né? O que vai acontecer? Não vai arrebentar o filtro, né? Vai estourar tudo pela frente, vai estourar trilha, vai estourar capacitor, pode estourar circuito integrado ali, pode, né? Não pega fogo, não alastra por conta da construção da placa, né? Porque quando teve aquele ataque terrorista das Torres Gêmeas em 2011, não sei, acho que foi 2011, uma coisa assim, não é? 2001, né? Houve uma convenção internacional para que fizessem essas placas de circuito impressa, elas não peguem fogo, ela não se expanda a ignição do incêndio ali na placa, não é? Então, as trilhas, né, elas têm que se desintegrar ali e não alastrar o fogo na PCB, na placa, né? Aí dá para esse tipo de situação FR4, que a gente chama uma proteção aí de temperatura da placa. FR4, RPR, é uma coisa nesse sentido, FR4 mais ou menos aí. Acho que a sigla é bem parecida com essa, se não for essa, tá? Então eles se reuniram e falaram, ó, não pode alastrar mais as trilhas. Então é um dispositivo de segurança. Se pegar fogo, né? Se pegar fogo, principalmente essa parte de terrorismo e tudo, ele não pode se alastrar, porque usavam muito telefone para fazer ignição de bombas. Então foi feita essa adaptação aí nas placas para manter justamente a segurança, né? Para que ela não alastre o fogo nela ali, não é? Deixa eu ver mais aqui que o colega está falando. Aí o que eles fizeram ali da bateria, né? Eles tiram aquele fusistor, é um fusível. É como se ele estivesse fazendo o quê? Tem um disjuntor da sua casa que você, antigamente, antes, quando você era novinho, né? Só tinha papai, só tinha mamãe, os irmãozinhos eram tudo pequeno, não tinha videogame, não tinha ar-condicionado, não tinha 5 televisões em casa, não tinha geladeira, não tinha freezer. A corrente que a sua casa consumia, né, supria a necessidade daquele disjuntor de 20 amperes que estava lá na fonte, lá no quadro de distribuição da sua casa lá. Quando foi crescendo, né, o neném cresceu, o neném fez neném, trouxe mais neném para dentro da casa, fez a casa da avó lá com 50 pessoas dentro de casa, 5 ar-condicionado, 5 geladeiras, 10 televisões. O que aconteceu? Aumentou a demanda de corrente da casa, não é? Aí aquele disjuntor lá, toda hora que a maninha toma banho, desliga o disjuntor. Por quê? Tem um monte de aparelho ligado junto ali, consumindo corrente. Aí o que o cara faz? O cara vai lá ou bota uma vassoura pendurada no disjuntor para ele não desarmar, não é? Ou faz um jumper no disjuntor. Não, agora eu vou botar um fio de 20 milímetros aqui que vai passar pelo disjuntor, não vai desarmar o disjuntor. Ou vou botar aí um super bonder no disjuntor, vou botar um durepox no disjuntor para ele não desarmar, não é? Então, fazer isso num filtro, fazer isso num fusistor lá da bateria, vai correr risco aí justamente o que acontece, não é? O certo é trocar o fusistor do aparelho, trocar o filtro do aparelho, ok? Deixa eu ver aqui mais. Quem está falando aqui? Professor, deixa eu ver o que o cara está falando aqui. Boa noite, professor. Moto G8 Power não carrega. Pode fazer um jumper ou não? Não carrega, mas você tem que analisar, você tem que medir. Primeiro é medir. Antes de sair fazendo jumper, pessoal, é fazer as medições, é ter um protocolo que te leve do ponto A ao ponto B, sem correr o risco de ficar fazendo jumper no aparelho do cliente, você não sabe nem o que é. Se for um curto, para que você vai fazer jumper? Não é? Se for o conector de carga quebrado, para que você vai fazer jumper? Se for o conector FPC com defeito, para que você vai fazer jumper? Se for um curto na malha, que você vai fazer um jumper? Se é o circuito de carga que ele não está tendo a saída dele, né? Simplesmente não está saindo, para que você vai fazer jumper? Então tem que saber isso tudo dentro, né, de um protocolo de diagnóstico que você tem que fazer e um protocolo de reparo. É uma sequência de passo a passo lógica para que você consiga fazer reparos de falhas de carregamento.
como tem protocolos de diagnóstico para que você consiga fazer reparos de falhas de imagem, como tem protocolos de diagnóstico para você trabalhar com radiofrequência. Então, cada bloco da placa tem um protocolo específico para você executar, né? E com segurança que você vai conseguir fazer o diagnóstico e fazer o reparo do cliente, fazer alguns testes para validar aquilo ali e depois trocar o componente eletrônico que seja, ok? Deixa eu ver aqui, tem muita dificuldade de reparar malha. Então, primeira coisa, é entender os 5 princípios básicos de uma malha. É entender como essa malha trabalha, não é? Quais são o princípio, início, meio e fim da malha? Mais uma vez, então você tem que entender, não é? Você tem que ter a arquitetura do aparelho, isso tudo, né? Você tem que montar esse quebra-cabeça para que você consiga evoluir de maneira mais tranquila, Wagner, beleza? Deixa eu ver aqui qual o colega aqui. Porque alguns celulares você troca várias baterias e as baterias incham novamente? Pode ser carregador, pode ser o IFPMI que não está trabalhando, pode ser qualidade da bateria, pode ser fuga de malha primária, aí fazendo com que a bateria enche, beleza? Então pode ser aí alguns problemas nessa magnitude aí. Deixa eu ver aqui. Aproveitando o gancho das baterias, troquei a bateria de um Mi 9T Pro. Mesmo assim, o aparelho descarrega rápido, desliga sozinho. Analisar diretamente ao PMIC, não é? Quem está conectado à bateria é o IFPMIC, não é o PMIC. O que você pode fazer é verificar se esse aparelho justamente tem consumo de malha primária. Bateria, chefe, bateria de Xiaomi, esquece. Tem que ser original retirada. As que vendem no mercado aí, eu não vendo para cliente. Por quê? Eu prefiro perder o cliente e não vender porcaria para ele. Então, se eu não encontrar uma retirada para ele, eu não vendo, beleza? Descarregando rápido, assim pode ser fuga? Pode ser fuga, pode ser qualidade da bateria péssima de qualidade aí, não é? Deixa eu ver aqui o que o colega está falando. Gilberto está falando, o curso é muito bom, mas tem que arrumar tempo para focar e estudar bastante. Mas realmente o curso e as aulas ao vivo vale cada centavo do investimento. Pô, valeu, irmão. Gilberto falando isso aí, ó, invertir os PMICs, não é? É importante, pessoal, a gente sempre ter essa noção, né? Leandro Moza está falando aí, boa noite, professor, sou seu aluno de Juazeiro, da Bahia, forte abraço aí, terra de Ivete Sangalo. E o famoso jumper do J4 Core no OVP, que o colega está falando, né? Eu vou abrir o esquema, deixa eu abrir um esquema aqui, Guilherme. Coisa rápida aqui para a gente compartilhar uma tela aqui. Jumper no OVP, que a galera fala, né? Que eu falei pra caramba aqui para vocês aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um aparelho, deixa eu ver aqui um OVP. Deixa eu ver se eu acho um OVP aqui. Deixa eu ver se eu acho. Conector da bateria. Drive de Vibracal. Deixa eu ver se eu acho. IFPMIC. Aqui tem um OVP, ó. Pronto. Cheio o OVP. Demorou, mas chegou. Tá aparecendo a tela toda aí? Beleza? Né? Então, para a gente validar se esse circuito está funcionando, o que a gente faz? Né? Faz o jumperzinho daqui, tá aqui, ó, para cá. Então, faz um fiozinho, passa um fiozinho 0,1 milímetro aqui para cá e verifica, ok? Ah, tá funcionando, o OVP está com defeito. Então, troca o OVP, ok? Acha ele um monte aqui, ó. Só digitar lá KTS 1681. No caso desse aparelho aqui, você vai achar em aparelhos. Ó, gosto de fazer muito isso aqui. Pego ele aqui, vou lá na Borneo, jogo aqui em Pathfinder e vou procurar. Uma dica bacana, ó. Vou procurar compatibilidade. Onde que eu vou achar esse mesmo CI? Então, eu gosto muito de fazer isso aqui. Jogo na Borneo, ó, o part number do componente, que é aquele lá, ó, que a gente copiou lá. Jogo aqui nessa opção da lupa, ó, Pathfinder, e já mostrou um aparelho aqui. Aquele lá é um Samsung A10, mas ele tem esse Condor aqui. Mas eu posso digitar, posso ampliar a minha busca lá no Google. Jogo esse termo aqui lá no Google, mas esse é um assunto para outra live, né? Um assunto para outro conhecimento. Vou parar de compartilhar aqui, vou voltar com vocês, deixa eu ver aqui, parar aqui, pronto, voltei. Deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui, deixa eu ver se a galera falou. Estou orando todo dia, pessoal falando aqui, não sei se está
apropriado para esta aula. Deixa eu ver. Usa aqui as baterias da Mechanic, muito bom. Né? Michael está falando aqui, deixa eu ver. 5 princípios básicos de uma malha. Olha lá. Que seja GND, né? Que apresente valor openline, que tenha um valor de referência padrão, curto, né? Que o curto é qualquer componente em paralelo a essa malha, que tenha um valor de referência alterado para mais, para menos, é isso aí, tá? Tem mais dica dessa aí que o colega colocou aí nas nossas redes sociais. Então, deixa aí, não deixe de seguir a gente, não. Deixe seu like, né, compartilha com o coleguinha, assine os sininhos de notificações aí para que a gente consiga aí crescer a nossa comunidade aí, não é, de pequenos gafanhotos. Mas o Red Not com pulso de boot alterado é muito comum. Sim, né? Quais seriam as falhas mais comuns, cara? Irmão, não tem receita de bolo, não é? É medir, tem que ter protocolo. Tem que ter protocolo. Então, se a gente tem o pulso de boot alterado, eu não posso falar para você, é isso. A gente tem que parar com receita de bolo. Pouco X3 não liga, é rebalho CPU. Não é assim. Para você chegar a fazer rebalho CPU, ou memória, ou STRAM, você tem um protocolo para seguir. É através da arquitetura de placas. Então, você tem que entender a arquitetura do aparelho e fazer, não é? Você tem que ter um protocolo de diagnóstico para as falhas, para os setores. E cada setor tem o seu protocolo de diagnóstico. Eu não posso falar para você qual capacitor que entra em curto. Não posso, não é assim que funciona. Não é? Seria, lógico, tem placa que, mas se fosse assim, então, codec de áudio. Nem sempre codec de áudio é o jumper lá, aquele jumperzinho lá, o C3, lá, C12. Não sei nem qual jumper, nem sei nem qual o número do pad que é. Nem sempre é ele. Ausência de GND, ausência de 1.8 volts. Então, tem que ter um protocolo para chegar e justamente me libertar das receitas de bolo. O colega está perguntando aqui. Tem um iPhone 6 que troquei a tela e ele não saiu de loop, né? O que será? Deve estar em loop ali. O que será? Primeiro é passar software no aparelho e se basear pelo erro que a ferramenta 3U Tools ou o iTunes vai te dar. Não é? Fora isso, você pode usar justamente um protocolo de diagnóstico para falhas de inicialização, porque esse aparelho seu é um iPhone e ele está com um problema de inicialização, está com uma falha de inicialização. Isso é tema para uma outra live, não é, Guilherme? Uma outra live. Mas existem aí protocolo para que a gente consiga fazer isso, não é? O colega está falando aqui, como ter acesso ao nosso treinamento. Como ter acesso ao nosso treinamento. Chama a gente no direct, vai lá no Insta, chama a gente no direct, chama nas nossas redes sociais aí. A gente vai ter um maior prazer, Eric, em conversar com você, beleza? O colega está falando aqui, ó. Meu curso estou pagando com gosto. O melhor investimento até agora. Obrigado, mestre. Claudinei, eu te agradeço, irmão. Cladiel. Não erro mais. Olha quem apareceu aqui. Olha quem apareceu aqui. Robson Santos, tem como ler esquema pelo Android? Ler esquema pelo Android. Não entendi muito bem, não, mas ele tem, né, o Android, o meu celular, ele tem um leitor de PDF. Eu consigo acessar, tranquilo. Dou aula aqui, os alunos veem tranquilamente. Dá para ver sim, irmão. A gente consegue, pode ficar tranquilo aí. Beleza? Então, acredito que tenha sido essa a sua pergunta aí. Pessoal, eu vou agradecendo aí a participação de cada um de vocês, agradecendo ao Alessandro aí, boa noite, Alessandro, Smartech, a galera lá, maior carinho, maior consideração lá no meu Insta, não é? Onde eu compro esse protocolo, irmão? Rogério Tech está falando, tem que fazer o treinamento. Fazer o treinamento porque não é um protocolo, né? São diversos protocolos. Você tem que entender como funciona esse protocolo. Não adianta você comprar, né, a receita de bolo, não é só comprar a receita de bolo, você tem que aprender a fazer o bolo da maneira correta. Então é assim que a gente vai. E aprendendo a fazer bolo, meu amigo, você vai criar os seus bolos depois, você vai estar fazendo cobertura de morango, cobertura de Nutella, do jeito que você quiser, não é? Mas tem que ter o protocolo, esse protocolo é explicado, esse protocolo é um passo a passo, né? É um treinamento que a gente desenvolveu aí, que a gente ensina a fundo aí, beleza? E chama a gente nas nossas redes sociais. Pessoal que está no Instagram aí, hoje, deixa aquele coraçãozinho aí, toca 2 vezes aí, né? Salva essa live aí, compartilha com um colega. Você que está no YouTube aí, faz a mesma coisa, deixa seu like aí pro pai aqui, ó, Cabeça Branca, deixa aí pro Cabeça Branca aí, e é uma honra ter vocês aqui, não é? Estou sem notebook no momento e meu celular abre esquemático melhor do que o notebook. O meu também, né? O meu celular, o meu esquema é melhor do que o notebook meu aqui.
a gente tem que reiniciar o notebook. Então, pessoal, deixo aí, ó, um forte abraço para vocês. Na quarta-feira que vem estaremos novamente aqui numa live, ok? Quarta-feira que vem estaremos novamente fazendo uma outra live. Os colegas estão falando aqui. Patrick Mendes está falando, podem comprar o curso do Cabeça Branca sem medo que o cara é brabo. O cara é brabo. Muito feliz, pessoal. Muito agradecido por vocês. Estou usando uma camisa aqui que eu comprei. Não, ganhei essa camisa aqui da minha mãe. Tem 12 anos, mais ou menos. Nunca usei essa camisa. Uma camisa zero quilômetro. Nunca usei. Por que eu nunca usei essa camisa? Não cabia em mim. Vinícius, o professor Vinícius tinha 120 quilos. 120 quilos. Né? Hoje, ó, vovô tá como? Ó? Vovô tá slim, filho. Vovô tá slim. Vai estar slim. Tá usando camisa de 12 anos atrás aí. Tô felizão. Porque não é quando a gente tem foco, quando a gente tem objetivo, não é? A gente alcança, a gente cria uma meta, a gente alcança esses resultados aí, é satisfatório. Mesmo para reparo de smartphones, né? Quem quer reparar smartphones, né, vai ter o seu início. O início é sempre difícil, né? Vai ter aquela dificuldade, vai ter momentos que a gente vai querer desistir, mas se a gente encontrar as pessoas boas, que nos dê motivação correta, que nos dê o gás correto, que nos oriente corretamente, a gente vai conseguir o objetivo. Eu encontrei pessoas maravilhosas na minha vida que eu consegui, não é, alcançar o objetivo de emagrecer. E estou aqui, né, compartilhando, fazendo esse depoimento para vocês aí. Né? Forte abraço para vocês. Marcos está falando com o Laço aí. Parabéns, Cabeça Branca. Né? E é muito complicado, né? Querer emagrecer é força de vontade. Querer reparar smartphone tem que ter força de vontade também. E os bons sobrevivem. Pode ter certeza disso. Então, seja você um bom ou uma boa profissional. Escolham os professores corretos, escolham os mentores corretos aí nessa jornada de manutenção de celulares. O meu muito obrigado, o meu muito boa noite para vocês, não é? E não deixem de curtir a nossa live e na quarta-feira que vem a gente vai estar aqui novamente fazendo mais uma live. Vou perguntar a vocês lá no meu Instagram que tipo de live vocês querem que eu fale, qual tema que eu quero que vocês falem lá, para gerar polêmica, para tacar fogo no parquinho. Vamos para cima, galera. Boa noite, beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau.